Alunos, tudo bom com vocês? Vamos dar continuidade à nossa aula. Estamos tratando sobre números racionais na forma decimal. Já falamos sobre a adição e a subtração desses números, né, como se dá. E hoje vamos falar sobre multiplicação na forma decimal. Dois casos vamos analisar aqui. O primeiro caso é quando eu tenho um número decimal sendo multiplicado por um número natural. Vamos ver aqui, ó. Sabrina, vamos pegar esse exemplo, né? Sabrina comprou 4 chocolates ao valor de R$ 1,75 cada. Quanto Sabrina gastou? Bom, se um chocolate custa R$ 1,75 cada, R$ 1,75, e ela comprou 4, é um caso clássico, né, de multiplicação. Vamos proceder aqui, ó. R$ 1,75, que é o valor de cada chocolate, e ela comprou 4 chocolates. Então, vamos multiplicar por 4. Então, nós temos um número decimal sendo multiplicado por um número natural. Vamos fazer a multiplicação normalmente, tá? 4 vezes 5 dá 20, vão 2. 4 vezes 7, 28, com 2, 30, vão 3. 4 vezes 1, 4, com 3, 7. Olha o meu resultado aqui, ó. Bom, eu tenho um decimal sendo multiplicado por um natural. O que eu faço para eu dar uma resposta aqui? Como que fica a minha resposta? Eu vou contar quantas casas decimais eu tenho nos números que estão sendo aqui envolvidos na multiplicação. Olha aqui, eu tenho só um número decimal e eu tenho 2 casas após a vírgula. 1, 2. Aqui eu não tenho nenhuma. Então, a minha resposta também será com 2 casas após a vírgula. 1, 2. E a vírgula fica aqui. Ok? Então, novamente, fiz a multiplicação e contei quantas casas tem decimais nos números que estão sendo envolvidos na multiplicação. 2 casas. 1, 2. Casas após a vírgula. A minha resposta também terá 2 casas após a vírgula. 1, 2. E a vírgula descansa aqui, ó. Então, a minha resposta é que Sabrina gastou R$ 7 nessa compra aí de chocolates. Bom, agora nós temos uma segunda situação, segundo caso. É quando eu tenho um número decimal sendo multiplicado também por um outro número decimal. Vamos analisar aqui, ó. Dona Maria foi ao supermercado e comprou 1,5 kg de carne. Se o quilo da carne estava custando R$ 7,80, quanto ficou a compra de Dona Maria? Então, 1 quilo custa R$ 7,80. Ela comprou 1,5 kg. Então, também vamos fazer essa multiplicação. 7,80 vezes 1,5. Então, agora eu tenho um número decimal sendo multiplicado por outro número decimal. Ou seja, um número com vírgula, né? Sendo multiplicado por outro número com vírgula. Vamos fazer a conta normalmente, tá bom? Vamos aqui fazer a operação. 5 vezes 0, 0. 5 vezes 8, 40. Vão 4. 5 vezes 7 dá 35. Com 4, 39. Vamos para o próximo. 1 vezes 0, 0. 1 vezes 8, 8. 1 vezes 7, 7. Vamos ver o que acontece. Vamos somar, né? 0, 0, 17, vai 1. 7 com 3 dá 10, com 1 dá 11. Olha lá. Vamos agora olhar os números envolvidos na multiplicação. E vamos contar quantas casas eu tenho no total. Eu tenho 2 casas após a vírgula aqui, ó. Tenho 2 casas após a vírgula aqui. E nesse número aqui eu tenho uma casa após a vírgula, uma casa. Vou somar 2 casas após a vírgula com mais uma casa após a vírgula. Eu tenho 3 casas após a vírgula. Após a vírgula. Isso é o que vai acontecer na minha resposta, vírgula, desculpa.
Se eu tenho 3 casas, ó, 2 mais 1, a minha resposta terá 3 casas após a vírgula. 1, 2, 3, ó. Tá certo? Então, a compra da Dona Maria, nossa resposta vai ser R$ 11,70. Nossa, e esse zero aqui? Aqui é um valor que não tem necessidade de eu colocar, tá? Mas ele vai ser utilizado para a colocação da vírgula, não posso esquecer dele, tá bom? Ele é uma casa, 2 casas, 3 casas. Fica aqui, ó. Tá vendo? Porque deu 3 casas na somatória das casas dos números envolvidos na multiplicação, tá? Mas a gente sabe que não há necessidade de a gente colocar um zero aqui, né? Então, ela gastou, né, para comprar esse 1,5 kg de carne, R$ 11,70. Tudo bem? Então, isso vai acontecer em todas as situações quando nós envolvemos a multiplicação de número decimal por decimal, tá? No caso do decimal para o natural, eu tenho 2 casas aqui somente, porque eu só tenho um número decimal. 2 casas após a vírgula na minha resposta. No decimal por decimal, eu tenho que observar todos os 2 números. 2 casas aqui depois da vírgula, 1 casa aqui depois da vírgula. E eu somo essas duas, eu tenho 3 casas no total. Essas 3 casas é o que eu tenho que vou colocar na minha resposta. 3 casas após a vírgula na minha resposta, tá bom? E no nosso caso, repetindo, deu R$ 11,70. É isso, tá? A multiplicação é bem tranquilo. Ficamos atentos somente ao número de casas após a vírgula, tanto no caso quanto no segundo caso, ok? Vamos depois, na próxima hora, a gente falar um pouquinho sobre divisão de números decimais, tá bom? Um abraço a todos e até a próxima.